Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma propriedade fundamental das funções de estado termodinâmicas, que elas são funções homogêneas. Primeiro eu vou falar o que é uma função homogênea. Segundo, a propriedade fundamental das funções homogêneas, eu vou ter que dividir em duas partes. E a aplicação às funções de estado. E, finalmente, por que as funções de estado serem homogêneas é tão importante? Tá certo? Eu vejo quem estiver interessado consultar o Loops também, onde isso está demonstrado também, como eu vou demonstrar aqui. Vamos supor que eu tenha um conjunto de átomos, o que seja, A, né? E eu aplico uma função sobre esse conjunto, eu vou ter um valor. Se eu tenho um conjunto idêntico a ele, eu vou ter o mesmo valor f de A. Agora, vamos supor que eu junte esses dois conjuntos num conjuntão cujo valor seja 2A. Eu tenho 2A objetos aqui dentro, então eu tenho que f é igual a 2A. Quando é que uma função é homogênea? Função homogênea é quando f de lambda A igual a lambda alfa de FA. Então, nesse caso, 2 vezes f de A é igual a 2, é igual a f de 2A. Ela seria uma função homogênea se tivesse essa propriedade. Por exemplo, vamos supor que em vez da função f seja o volume. Então, o volume de A mais o volume de A, que é o mesmo, é o volume de 2A. Ora, então é claro que 2 vezes o volume de A vai ser igual ao volume de 2A. Energia interna, eu tenho a energia de A mais a energia de A, é igual a energia de 2A. É claro que 2 vezes a energia interna de A vai ser igual a energia de 2A. Então, essas funções extensivas são obviamente homogêneas. Todas elas. A energia interna, a entalpia, Helmholtz, Gibbs, etc. Tá certo? Essa é a definição geral da função homogênea e muitas vezes nós não vamos precisar desse alfa aqui, né? Elas são mais gerais do que a gente necessita. Eu não gosto muito de colocar um monte de derivada no slide, mas nesse caso não teve muito jeito. Aqui nós temos a definição da função homogênea de nível n, né? Lambda n. Nós temos que U é lambda x, vamos chamar isso daqui V, lambda y, lambda z. Nós temos essa derivando aqui a diferencial total desse lado é igual a derivada desse lado. Eu estou derivando em relação a lambda, tá certo? Então, eu tenho aqui regra da cadeia aqui, regra da cadeia aqui, regra da cadeia aqui, mais n lambda, n menos 1, f não sei o que, tá? Voltando agora ao que eu tinha e substituindo lambda igual a 1 e n igual a 1, porque no caso de para as nossas aplicações, basta que a nossa função seja homogênea com n igual a 1. Nós não precisamos ir além disso. Então, f de x, y, z vai ser a derivada parcial x, derivada parcial de y, derivada parcial de z. Olhem que propriedade fantástica isso aí. Eu vou ter que chamar a atenção para vocês só não acharem que isso é uma propriedade geral. Só vale para funções homogêneas. Para mostrar o poder dessa propriedade, a gente tem a diferencial total aqui da função fx, y, z. Se ela for homogênea, aqui eu botei, só é válido para funções homogêneas, porque ninguém vai depois dizer que eu falei que isso é válido para todo mundo, porque não é. Veja, eu simplesmente, a diferencial se tornou o próprio x. Tá certo? É um negócio incrível. Então, eu posso, agora, se eu for derivar ela, derivando isso aqui, eu vou ter esse monte de derivadas parciais. É claro que se eu sei que a diferencial total dela é isso, quando essa parte embaixo aqui tem que ser zero, porque o fato da diferencial total ser isso não vai mudar, por ela ser uma função homogênea. Então,
eu tenho essa equação aqui que vai ser muito útil para nós em termodinâmica. Se vocês tiveram paciência até aqui, nós vamos ver algumas aplicações interessantes, né? Então, se U é uma função homogênea, aqui é a diferencial total de U. Como ela é homogênea, nós podemos escrever isso aqui, certo? Então, nós podemos escrever o TS menos PV somatório disso aqui. Então, se U for f de x, y, z, x igual a f, y igual a v, z igual a n, nós temos essas igualdades aqui, podemos escrever isso daqui, que é chamada equação de Gibbs de Young. Se a gente agora for para a função de Gibbs, U mais PV menos TS, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, né? Porque ela vai estar desse lado. Vocês vão ver que a função de Gibbs ela é simplesmente o somatório do potencial químico pelo número de átomos. Eu sei que esse slide não é amigável, vocês deem uma olhada, paciência. O importante é entender que a função de Gibbs, a função homogênea, tem uma série de consequências e permite derivação de uma série de coisas que seria muito difícil, provavelmente não poderíamos fazer sem saber. Por que o fato dela ser homogênea é tão importante? Veja, porque eu introduzo uma condição a mais que vai ser usada para derivar uma série de relações através da equação de Gibbs de Young similares. Então, um exemplo prático. Suponha que eu tenho uma solução de cobre e níquel. Suponha que eu medi a atividade do cobre para o níquel variando de 0 ao níquel variando de 1. Eu tenho a atividade do cobre. Eu quero a atividade do níquel. Eu preciso medir a atividade do níquel? Não preciso. Eu usando as propriedades das funções homogêneas, eu consigo derivar uma expressão que permite que eu calcule a atividade do níquel, quando eu sei a atividade do cobre entre níquel igual a 0 e níquel igual a 1. Tá certo? Isso vocês vão ver em livros, em papers, que eu mostrei aqui num outro vídeo, um trabalho, acho que é do RAP, e isso é uma coisa muito interessante, porque ela introduz uma redundância. No fundo, ela está dizendo, não, espera aí, cobre, você não está isolado no mundo, você tem o níquel, e tem uma relação entre o cobre e o níquel, e essa relação, matematicamente, o que está por trás dela é o fato da função ser homogênea. Permite que você deduza esse tipo de coisa. Me desculpem se a parte final ficou um pouquinho enrolada, realmente, porque é um pouquinho enrolado mesmo. Não é absolutamente necessário que vocês saibam. Eu só queria lembrar que esses vídeos eu estou fazendo os vídeos como um subsídio para uma disciplina de termodinâmica para metalurgia e materiais, termodinâmica 2 ou físico-química, depende estamos para mudar o currículo. Então, subsídio quer dizer o seguinte, vocês não é um Discovery Channel, que você senta na poltrona e aprende como é que a ponte de não sei aonde foi construída. Tá certo? Não é isso. O aprendizado ele envolve os dois lados. Envolve o professor ensinando e o aluno fazendo esforço para aprender. Especialmente uma matéria difícil, como eu considero termodinâmica, uma matéria abstrata. Então, não basta vocês assistirem os vídeos, quer dizer, basta se vocês já viram antes termodinâmica, estão precisando só de um lembrete e tudo bem, mas se vocês estão vendo termodinâmica pela primeira vez, esses conceitos pela primeira vez, é interessante que vocês vão no livro também, deem uma olhada no livro, depois voltem, assistam o vídeo, se for o caso, assistam cada slide separadamente, enfim, estudem o vídeo. Porque tem muita informação, nesses vídeos são muito condensados, pode não parecer, mas eu tentei fazer da maneira mais simples possível dentro das minhas possibilidades. Mas ainda assim eu sei, especialmente esse último slide, o penúltimo, né? Foi bastante enrolado, vai demandar um certo trabalho.